Olá, sejam bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu vou começar a explicação do organograma concessão do Goronzon da linhagem originária, né? O que é a linhagem originária? É a linhagem que tem ligação direta com o Nichiren Daishonin, tá? Assim como que foi que Nichiren Daishonin, antes de morrer, né? Porque todos nós vamos partir desse mundo um dia. Como que Nichiren Daishonin deixou estabelecido que deveria ser a inscrição do Goronzon, tá? Então, eu vou explicar, eu fiz um organograma para vocês, para ficar melhor a mentalização de como que foi isso. Eu fiz um mapa mental, né? Tá aqui o mapa mental. E vocês vão, então, aqui eu vou explicar esse mapa mental. Então, Nichiren Daishonin inscreve o Daigon Honzon, né? Já vamos pular toda a história dele, porque a história dele vai estar em outra plataforma, em outro vídeo. Então, quando ele inscreveu o Daigon Honzon, que foi depois daquela perseguição de Atsuhara, né? Que ele quase morreu, inclusive, que foi ali que ele abriu o verdadeiro, revelou o verdadeiro e deixou o transitório da sua verdadeira identidade de Buda iluminado, de iluminação, né? Que veio para revelar a grande lei que permeia todo o universo para a salvação de todos os seres. Vocês sabem da história? Então, quando ele escreveu o Daigon Honzon, ele disse: eu escrevo a minha vida em Sumi. Então, ele estava deixando um objeto de devoção para toda a humanidade, que se chama Daigon Honzon. E ele escreveu o título máximo da lei de causa e efeito que permeia todo o universo, que ele revelou, Nam-myoho Renge-kyo no centro, né? Não era um objeto, era um objeto grande de madeira. E ele fez, então, o Daigon Honzon, eu escrevo a minha vida em Sumi. E ele deixou esse objeto de devoção para toda a humanidade, para o seu discípulo mais próximo. Quem era o seu discípulo mais próximo? O seu discípulo mais próximo era aqui, ó. O Buda Nichiren Daishonin escreve o Daigon Honzon e transfere a herança vital da lei. Então, ele transferiu a herança vital da lei para o sumo sacerdote Byakuren Achari Nico Shonin. Então, Byakuren Achari Nico Shonin está aqui na linhagem direta, tá vendo? Dá para vocês verificarem, olha. Nichiren Daishonin, estou mexendo aqui o Buda original. Atingiu a iluminação, né? Transfere para Byakuren Achari Nico, tá vendo? Transferiu para Byakuren Achari Nico, né? Byakuren Achari Nico acompanhou Nichiren Daishonin até o seu falecimento. E quando Nichiren Daishonin faleceu, Byakuren Achari Nico pega o Daigon Honzon, que foi deixado por Nichiren em 2 documentos de transmissão, e pega o Daigon Honzon, pega as cartas, os goshos, as escrituras, né? E se retira do Monte Minobu. Byakuren Achari Nico deixa o Monte Minobu e se estabelece no Taisekiji, que é um local bem grande, é um terreno enorme, e ali ele estabeleceu que ali ele consagraria o Daigon Honzon. Tá aqui o Daigon Honzon. Ele é consagrado no templo Taisekiji por Byakuren Achari Nico, né? Byakuren Achari Nico era um discípulo muito dedicado a Nichiren Daishonin. E ele recebeu, meus queridos amigos, 2 documentos de transmissão. E esses documentos de transmissão, né, foram como se fosse um testamento deixado por Nichiren Daishonin para Byakuren Achari Nico. Então, ele levou muito a sério Byakuren Achari Nico, porque ele sabia que era um ensinamento que deveria ser propagado pelos próximos 10 mil anos ou mais,
para a iluminação de todos os seres. E então, Byakuren Acharinico, obedecendo o testamento de Nichiren Daishonin, consagrou o Daigo Honzo, objeto de devoção para observação da mente mandala máximo, deixado por Nichiren, no templo Taisekiji. Então, o Daigo Honzo, desde essa época, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, ficou sob a tutela, né, do Byakuren Acharinico, que transferiu para o segundo sumo prelado. Então, o segundo sumo prelado, que também estava no templo principal, no Taisekiji, que foi uma doação feita pelo Nanju Tokimitsu, foi uma doação, o terreno ele foi doado. Então, como está aqui no Sutra de Lótus, né? No Sutra de Lótus também deixado por Nichiren Daishonin, como deveria ser feito, a segunda oração, aliás, a terceira oração, ela tem aqui, Reverendíssimo Soberano da Lei, Nidaki Oasharini Timoku Shonin. O Nidaki Oasharini Timoku Shonin foi o segundo sumo sacerdote que Nico Shonin transferiu o testamento de Nichiren Daishonin antes do seu falecimento, tá? Então, ele consagrou o Daigo Honzo. O Daigo Honzo foi criado uma peregrinação, né, ao Daigo Honzo, e essa peregrinação, ela representa como se você estivesse visitando o próprio Buda original, Nichiren Daishonin. Porque quando Nichiren Daishonin ficou exilado, ele teve 2 exílios, o exílio de Izu e o exílio de Sado, ele recebia muitas doações, né, dos seus discípulos que mandavam alimentos, e alguns até chegavam a visitá-lo. Então, a peregrinação ao Daigo Honzo, ela representa um encontro com Nichiren Daishonin, realmente, né? Então, o Daigo Honzo, ele está sob a tutela da Nichiren Shoshu, porque foi uma transferência feita a Byakuren Acharinico, olha, na transmissão aqui direta, né? Byakuren Acharinico recebe de Nichiren Daishonin 2 documentos de transmissão e ele funda o templo Taisekiji, que foi uma doação consagrando o Daigo Honzo. Então, o Daigo Honzo hoje, ele está consagrado no templo Rondô, que foi construído pelos reverendíssimos soberanos da lei e representa uma das 3 grandes leis secretas, que é o estabelecimento do Alto Santuário de Romon, assim como deixou em documentos escritos em seu testamento Nichiren Daishonin. Então, quando foi consagrado o Gohonzo por Byakuren Acharinico, e depois que Byakuren Acharinico, ele transferiu para Nidaki Oasharini Timoku Shonin, né? O mestre do trono da lei na época de Conseirufo de Tien Budai, ou seja, muitos anos atrás. Então, quando ele consagrou o Daigo Honzo, ele fez exatamente como Nichiren Daishonin na linhagem aqui, ó, vocês estão vendo? Na linhagem direta aqui, ó. Ó, Nichiren Daishonin transfere a herança vital da lei para Byakuren Acharinico Shonin, que depois do falecimento de Nichiren, consagra o Daigo Honzo no templo, na residência na área Taisekiji, nos templos que ele tinha antigamente lá, há 800 anos atrás. Através do Daigo Honzo, ele faz exatamente como Nichiren Daishonin ensinou para ele, não somente o Sutra de Lótus, que é a recitação de 2 capítulos, como também a inscrição do Gohonzon para ser concedido aos seus discípulos. Então, Byakuren Acharinico Shonin, ele fazia exatamente como deixou Nichiren Daishonin e ensinou a Nidaki Oasharini Timoku Shonin. Então, a transcrição do Daigo Honzo, ela é direta, feita pelo reverendíssimo soberano da lei, o sumo prelado. O sumo prelado, ele transcreve o Gohonzon para ser concedido nas casas das pessoas, nas casas dos discípulos na época, né? Diretamente através do Daigo Honzon, que está no templo principal Taisekiji.
Então, essa transcrição é feita direto ao Daigon Ronson, era feita por Nichiren Daishonin, assim deu seguimento à veia vital da lei Byakuren Acharinico, transcreve o Daigon Ronson, tá vendo aqui a transcrição do Daigon Ronson? É direto, ó. O Daigon Ronson está consagrado no templo Rondô, tem lá o reverendo, os sumo prelados, né, que tomam conta desse local, claro. Eles transcrevem o Daigon Ronson, igualzinho é o Daigon Ronson, ele transcreve no Goronzon. Esse Goronzon, ele é dotado, segundo o Nichiren Daishonin, ele recebe a entidade da lei e a entidade da vida iluminada do Buda Nichiren Daishonin. São aspectos espirituais que são incorporados no Goronzon, na cerimônia de abertura dos olhos, que Nichiren Daishonin fazia antes dele falecer. Então, essa é uma tradição direta e idêntica, como vocês podem ver aqui, ó, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, que transferiu a Byakuren a Charinico e assim sucessivamente, né? Então, eles nunca cortaram as cerimônias, a inscrição do Goronzon que vai para sua residência, ele passa pela inscrição que somente o sumo prelado faz em frente ao Daigon Ronson, no templo principal. Ele passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que é uma cerimônia especial feita pelos sumos prelados para que o Goronzon seja dotado da entidade da lei do Buda, que são aspectos espirituais revelados por Nichiren Daishonin. Então, a inscrição do Goronzon é feita pelo sumo prelado no templo principal. E atualmente o sumo prelado é o 68º sacerdote Nichinyo Shonin, tá? No ano de 2020, né? Que é o ano que nós estamos. Então, meus queridos amigos, você está aqui escrito a linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin. Vocês estão vendo? A linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin, ela passa por vários anos, vários séculos, mais de 100 anos. Não tem como, não teria como essa linhagem não ser mantida se não fosse através dos reverendíssimos soberanos da lei, o terceiro tesouro, que é o tesouro do sacerdote, que segue exatamente como foi deixado por Nichiren Daishonin em relação aos ensinos. A prática principal, que é a recitação do grande veículo que conduzirá todas as pessoas a atingirem a iluminação, o Nam-myoho Renge-kyo, juntamente com a prática secundária, complementar, aliás, né, que é a recitação dos capítulos Roben e Juriô do Sutra de Lótus, assim como era feito por Nichiren Daishonin. E então, juntando, né, essa prática, nós temos o Goronzon. O Goronzon, ele não pode ser feito de qualquer forma por qualquer pessoa. Você, por exemplo, não pode aí pegar um Goronzon que você encontrou da Nichiren Shoshu e transcrever ele com a sua própria mão, ou mandar para a gráfica e distribuir para as pessoas. Esse Goronzon, ele não é dotado dos aspectos espirituais que Nichiren Daishonin ensinou para Byakuren Acharinico, que fosse feito perante a propagação dos seus ensinos. Então, Nichiren Daishonin transfere a veia vital da lei ao sumo sacerdote Byakuren Acharinico. Byakuren Acharinico pega os seus tesouros, os sutras, os goshos, as cartas, os documentos, o Daigon Ronson, inscrito por Nichiren Daishonin, consagra no templo principal, Taisekiji. Então, ele ensina, né, para o segundo sumo prelado como que deve ser a transcrição e inscrição do Goronzon, diretamente ligado ao Daigon Ronson, como está aqui. Passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem, que recebe os aspectos espirituais da entidade da lei e entidade do Buda, tá, concedidos por Nichiren Daishonin, explicados por ele. Tá bom? Então, aqui está um gráfico, vocês podem ler com mais calma, e vocês vão ter uma visualização melhor da linhagem direta que é a Nichiren Shoshu, através dos reverendíssimos soberanos da lei, né?
localizado no Japão, no Templo Taisakiji, há 800 anos, é linhagem direta de Nichiren Daishonin e transmissão dos seus ensinos. Então, amigos, vocês entenderam que a Nichiren Shoshu é uma organização que existe há praticamente 800 anos e ela é linhagem direta de Nichiren Daishonin, tanto na preservação dos ensinos deixados por Nichiren Daishonin, escritos de próprio punho, a Byakuren Achari Nikko, quanto na propagação de seus ensinos perante os séculos, que vamos fazer 800 anos, né? E esse gráfico aqui, ele demonstra essa preservação, essa manutenção e essa linhagem direta de Nichiren Daishonin na inscrição do Gohonzon. Não é qualquer pessoa que pode inscrever o Gohonzon e mandar para a gráfica. O Gohonzon, ele possui aspectos espirituais de incorporação da entidade da lei do Buda na cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que somente é feita pelo reverendíssimo soberano da lei no templo principal Taisakiji, e há uma inscrição do Gohonzon com ligação direta ao Dai Gohonzon, deixado por Nichiren Daishonin. Não é uma inscrição de nenhum Gohonzon de sumo prelado, que foi feito pelo sumo prelado. É uma inscrição direta do Dai Gohonzon, tá aqui. O Dai Gohonzon, ele foi inscrito por Nichiren Daishonin. Aqui. Nichiren Daishonin escreveu o Dai Gohonzon, tá vendo aqui, queridos? Quem fez o Dai Gohonzon? Nichiren Daishonin, ó. Tá vendo? Nichiren Daishonin fez o Dai Gohonzon. Quem preservou os ensinos perante a eternidade? Quem preservou os ensinos depois do falecimento de Nichiren Daishonin? Byakuren Achari Nikko Shonin. Aqui, ó, ligação direta com Nichiren. Byakuren Achari Nikko Shonin transferiu os seus ensinos para o segundo sumo prelado. Quem foi o segundo sumo prelado? Está aqui no Sutra de Lótus, na terceira oração, tá? Porque nós não podemos, né, seguir um ensino sem pé e nem cabeça. Então, na terceira oração, está aqui. É o reverendíssimo soberano da lei, Nidakyo Achari Nichimoku Shonin. Depois eu vou colocar para vocês, tá? A terceira oração. Então, Byakuren Achari Nikko transmitiu para Nidakyo Achari Nichimoku Shonin. Nidakyo Achari Nichimoku Shonin também era um sumo sacerdote que ficava no templo principal, transferiu para Nichijō Shonin. Nichijō Shonin, depois de quase, né, quando ele estava prestes a ir deste mundo, ele transferiu para Nichijō Shonin, e assim sucessivamente. Então, todos os sumos prelados, eles são os responsáveis por conceder e inscrever Gohonzon, assim como foi deixado por Nichiren Daishonin. Tanto a cerimônia de abertura dos olhos, que era feita por Nichiren Daishonin, quanto a inscrição direta ligada ao Dai Gohonzon, objeto máximo de devoção para observação da mente, que possui a vida iluminada e incorporada do Buda. Eu escrevo a minha vida em Sumi, disse Nichiren. Tá bom, queridos amigos? Está consagrado no templo Hondo Taisakiji, que em breve todos nós faremos a peregrinação, Tozan.